não sei se eu vou conseguir, mas é, seria assim: a fonte ela é a origem e é a partir dela e de outros temas que se deve iniciar o estudo do direito. Por isso esses temas estão numa disciplina chamada Teorias do Direito, que vem geralmente antes do direito constitucional, antes do direito penal, do direito civil, etc. Por outro lado, Valesca, a forma como nós vamos trabalhar a questão das fontes, por exemplo, se a nossa Constituição tivesse dito que a principal fonte do direito brasileiro é o costume, se no processo, ao tratar do processo legislativo, no artigo 58, a Constituição tivesse colocado lá em primeiro lugar o costume, ou em primeiro lugar a jurisprudência, nós estaríamos discutindo fontes do direito agora numa outra perspectiva. Eu não estaria dizendo para vocês que a principal fonte do direito brasileiro é a lei, e sim que a principal fonte é o costume. Por quê? Porque a lei determinou isso. Está entendendo? Conseguiu entender qual é a relação, essa relação que existe entre a teoria das fontes e o direito? O direito ele irá determinar como será abordada a questão da teoria das fontes, porque se o direito tivesse dito que a principal fonte, sei lá, a principal fonte do direito brasileiro é o contrato, nós estaríamos estudando de uma forma diferente. Mas isso não vai mudar a questão, o fato de que o tema ele é um tema preliminar, é um tema preambular, é um tema que vem antes do estudo da lei. Mas como ele será estudado, né? Qual será a principal fonte, isso vai depender da lei. Exatamente, ficou claro agora, porque então a fonte, com certeza, ela vai existir antes, porque ela é a origem, Sim, sim. mas com a lei vai existir, na verdade, ali a positivação, né? Como é que eu vou dizer? A formalização de que aquilo, de que tal Sim, fonte sim. prevalecerá ou é a principal entre as outras. Você vai, por exemplo, fazer aqui uma analogia. Você vai estudar religião, por exemplo. A religião ela vai preceder a ideia de religião, a, a forma como ela se manifesta nas sociedades, ela precede ao estudo específico de uma religião propriamente dita. Então, existem várias religiões no mundo. Se você vai estudar, se você está numa sociedade, você está em Israel, por exemplo, existem dogmas, teorias, ideias, leis que fundamentam a cultura religiosa hebraica, que são diferentes daquelas que fundamentam a cultura religiosa cristã, e a cultura religiosa cristã tem várias manifestações distintas, né? Tem inúmeras manifestações distintas. A cultura religiosa hindu tem outra manifestação, dependendo de qual religião você decida estudar, você vai lidar com formas diferentes de ver a questão da divindade. Um vai acreditar em vários deuses, outro vai acreditar num Deus só, outro vai acreditar que Jesus era o Filho de Deus, outro vai acreditar que Jesus não era nada disso, era um mero profeta, outro vai. Então, cada uma das religiões terá, de acordo com a cultura religiosa que se estabeleceu naquela sociedade, uma forma diferente de ordenar a vida social e religiosa. Mas a religião, esse sentimento religioso, ele precederá, né, a qualquer religião. Então, a mesma coisa acontece com a questão das fontes. O direito, cada povo tem o seu direito, cada povo tem a sua cultura, consequentemente, cada povo tem o seu direito. Mas o estudo teórico das fontes independe do direito que se queira aplicar, que se queira estudar, apenas com essa situação específica que deve ser levada em consideração, que é a importância maior de uma fonte ou de outra será dita pelo direito. Então, se a gente não pode estudar fontes do direito em qualquer lugar do mundo dizendo que a lei é a principal fonte do direito, porque ela será a principal fonte do direito para
aqueles que estão sob o primado da lei, que é a tradição romano-germânica. Assim como a gente não pode dizer, por exemplo, que o principal profeta, o principal nome da, da cultura religiosa universal é Maomé, porque isso só vai servir para os islâmicos, para os cristãos não, para os judeus não, para os budistas não, para os hindus não. A mesma coisa, a gente pode fazer essa analogia com a questão do estudo das fontes. O direito é um fenômeno universal, mas como o direito é visto por cada sociedade, vai depender da sua cultura. Clareei ou escureci mais ainda as coisas? Não, melhorou. E tem uma parte no plano que você colocou, que estava mencionando agora, que é, é justamente o ponto para onde isso leva, que fala do direito como uma formação cultural, né? Exato, exato, porque Processo histórico. porque se o direito ele é criado, ele é fruto da cultura de um povo, então cada cultura, por exemplo, a gente tem direitos que são universais, né? Direito à vida, por exemplo. O direito à vida é um direito que é respeitado praticamente em todas as culturas respeitam o direito à vida. Mas em algumas culturas o direito à vida ele é visto de uma forma, por exemplo, em alguns estados norte-americanos, o direito à vida, em alguns estados norte-americanos a pena de morte é permitida. E qual o argumento que eles usam? Porque o direito à vida é tão importante que ninguém pode tirar a vida de ninguém sem sofrer uma punição rigorosa por parte do Estado. Para outros estados norte-americanos, o direito à vida é tão importante que ninguém, nem o Estado, pode tirar a vida de um ser humano. Então, no mesmo país, existe uma defesa da pena de morte com base no direito à vida. E existe um ataque à pena de morte com base no direito à vida. Isso vai depender de quê? Da cultura. A cultura dos estados mais conservadores dos Estados Unidos, aqueles estados que mantiveram, que lutaram contra a abolição da escravidão, aqueles estados mais racistas, aqueles estados mais à direita, né? Os estados que elegeram Trump, por exemplo, são aqueles estados que defendem a pena de morte, são aqueles que defendem o racismo, superioridade racial branca, são aqueles que defendem a utilização do poderio militar contra todos aqueles que supostamente estejam fazendo algo que ameaça os Estados Unidos, são aqueles que defendem as guerras, e eles defendem a pena de morte com a Bíblia na mão. Eles defendem a pena de morte dizendo que está na Bíblia, olho por olho, dente por dente. Ninguém pode tirar a vida de ninguém sem sofrer a punição igual que seria a pena de morte. Aí o mesmo direito à vida é utilizado por outros estados para dizer que não, que a vida é um bem tão importante que ninguém, nem mesmo o Estado, pode tirar. Enquanto que os outros dizem que a vida é um bem tão importante que se alguém tirar, o Estado tem que dar o troco, o Estado tem que ir lá e executar. Essa é uma prova, essa é talvez a forma mais fácil de explicar, assim, de compreender essa coisa do direito como objeto cultural, né? É o mesmo direito à vida, mas a cultura de cada povo, em alguns países é permitida a pena de morte, em outros não. O casamento é outro exemplo. O direito de se casar, né, é um direito natural. É um direito natural. Mas, em alguns países, o casamento tem que ser monogâmico. Tanto para o homem quanto para a mulher. Só pode casar com uma pessoa de cada vez, né? Enquanto estiver em vigor um casamento, você não pode casar com outra pessoa. Seria um caso aí de bigamia. Pois bem, existem países em que não é assim. O casamento é poligâmico. O homem pode ter quantas mulheres ele puder sustentar, como acontece nos países islâmicos, mas a mulher só pode ter um marido. Pode ser que em uma outra sociedade pode permitir que o casamento seja poligâmico para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher.
É o mesmo direito, o direito ao casamento, o direito ao matrimônio. Mas de acordo com a cultura islâmica, ele é tratado de uma maneira, a cultura judaica trata de outra, a cultura cristã trata de outra, a cultura hindu trata de outro. Então, cada povo, ele constrói o direito à sua imagem e semelhança, e isso vai se refletir no estudo das fontes do direito. Por quê? Porque a fonte principal do direito em uma determinada sociedade, desculpem, ela será determinada pelo próprio direito. Ou seja, quem vai